Oi, por amor, sejam bem-vindos a mais um Talk por Amor, esse quadro, esse programa que para mim tem sido tão especial. Eu amo, eu gosto de responder, eu gosto dessa conversa, né? Lembrando você que esse sofá ele é maior para você se sentar aqui com a gente e bater esse papo com a gente, né? Nessa roda de conversa aqui, onde de alguma maneira nós recebemos as perguntas de vocês depois da celebração do domingo. Tentamos fazer aqui uma síntese das perguntas para que a gente possa, enfim, edificar você, talvez responder ou tentar responder aqui as suas questões, tá bom? E obviamente não faço sozinho, né? Como sempre e como para sempre, a ilustre presença de Paulo Cagal aqui, pastor aqui da nossa igreja bom também. Demais. Estamos aqui de novo em dia novo, horário novo, né? Espero que vocês dia novo, horário novo. Estejam gostando disso, né? E também saber de vocês aí, comenta como que tem sido os bate-papos depois, né, desse momento aqui, porque a gente sempre falou desde o começo, né, Vitor, que a ideia aqui é que a mesa continue, a conversa não acabe, né? Então, é muito bom, estou muito feliz de estar aqui de novo. E só uma coisa interessante, antes da gente entrar aqui no assunto, se você curtir aí, o pessoal sempre fica falando nos comentários, curtam a live, porque quando você curte, de alguma maneira ela aparece para mais pessoas e mais gente consegue ser edificada por essa palavra, tá bom? Então se você puder, já curte aí, faça seu comentário, e nós queremos sim saber como é que tá as conversas aí. Será que esse Talk tem produzido novas conversas no seu dia a dia, né, com a sua família, com seus amigos, com o seu carral, você que é da Por Amor? Tudo que a gente está fazendo aqui é para incentivar essa conversa, porque a Bíblia é um livro para ser lido em comunidade, é um livro para ser lido e espalhado, e questionado, e perguntado, né? Então, eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui, e a gente espera que esteja dando fruto aí, né? Dia 4 agora tem o quê, mano? Dia 4 agora, é verdade. Dia 4 agora nós voltamos à nossa celebração presencial, inclusive as vagas acabaram muito rápido, e a gente já está, obviamente, se preparando aí, se planejando para ter mais oportunidades, né? Mais celebrações durante a semana para que você possa participar. E lembrando também que as inscrições, né, elas são semanalmente. Então na outra semana zera tudo, começa tudo de novo, tá? Para dar essa oportunidade de vocês participarem. E sempre vai ser nessa mesma data aí que a gente abre, que foi terça-feira, né? Então na terça-feira, meio-dia, onde a gente abre aí na internet para todo mundo se inscrever. É isso aí, vai ser demais, estamos empolgados. Vai ser bom. Bora lá. Vamos lá, fala um pouquinho pra gente de domingo, como que foi. Eu escutei, foi uma mensagem incrível. Fala um pouquinho, dá um resumo pra gente, isso é legal. Foi a última mensagem da série, A Rotina do Filho. E intencionalmente, desde quando a gente começou essa série, há 8 domingos atrás, eu já tinha me planejado a fazer essa mensagem por último, né? A ideia da série é a gente conversar com a rotina de Jesus. Então, com o que Jesus se relacionava diariamente? Então, com pecadores, com a lei, com seus amigos, né, com o Pai. Então, como que era a relação de Jesus com as coisas, com a eternidade? Porque pensa, Jesus, Deus em carne, falando o tempo inteiro de coisas que são e que serão. Então, ele tinha uma rotina com essas falas, com essa linguagem, enfim. Então, a nossa ideia era essa. Eu deixei isso por último porque eu acredito que a maneira que nós nos relacionamos com a Escritura, né, o que nós chamamos aqui agora de Bíblia, a maneira como nós nos relacionamos com a Bíblia, ela altera completamente a forma que a gente enxerga Deus, nós mesmos, o próximo e o mundo criado. Então, a maneira como nós interpretamos o livro Bíblia, ele define todas as coisas, na verdade. O que nós temos para fundamentar a nossa fé é a Bíblia. Então, a maneira como lemos, a maneira como percebemos, a maneira como clareamos isso aqui, vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Então, eu peguei alguns textos que são tatuados no meu coração, eu tenho eles decorados, eles são vida em mim, né? Jesus conversando com os fariseus e dizendo, olha, vocês vão até a Escritura procurando a vida eterna na Escritura, mas a Escritura não tem vida em si mesmo. A Escritura é uma ponte, a Escritura aponta para mim. Então eu fui fazendo essa relação de Jesus com as Escrituras, dizendo que Jesus utilizava a Escritura a seu favor. A Escritura aponta para Ele, a Escritura é sobre Ele. A Escritura falava sobre Ele.
Então ele está dizendo, olha, vocês estão indo na Bíblia, na Escritura, né? Bíblia agora, modernidade aqui agora, Bíblia. Vocês estão procurando a vida aqui, mas a vida não está aqui. A letra pela letra ela mata, né? E em um outro momento também, Jesus, ele está no Monte da Transfiguração. E aí o texto diz que aparece Moisés e Elias. E naquele momento até então os discípulos não tinham a percepção de que ele era o Cristo. Eles não sabiam isso ainda estava encoberto diante deles. Eles achavam que Jesus era mais um profeta, né? Eles achavam que Jesus era mais um homem de Deus que passaria pela terra. E quando eles veem ali então Moisés e Elias, a ideia deles é fazer uma cabana para os três ficarem juntos para sempre. 3 homens de Deus. Enquanto Pedro está dando essa ideia ali, a Bíblia diz que o pai fala do céu, tipo assim, não, Pedro. Eu gosto de dizer que é tipo um cala a boca. Pedro, não fale mais isso, nunca mais coloque Moisés e Elias no mesmo lugar que Jesus. Jesus não é um homem de Deus, Jesus é Deus, né? E aí eu passei por esse texto e no final fui lá para o caminho de Emaús, que eu acho interessante, que eram 2 discípulos que andaram com Jesus. E mesmo depois de Jesus ter morrido, eles ainda achavam que Jesus seria o libertador de Israel. Então assim, pra você ver como eles não tinham entendido absolutamente nada sobre quem Cristo era ainda, até porque a gente sabe que quem traz a revelação é o Espírito, e até então eles ainda não tinham essa vida do Espírito neles, né? João capítulo 7 vai dizer que o Espírito foi derramado depois que Jesus foi glorificado. Então eles não tinham nem como ainda, não era tolice deles, nem nada disso. Era o que eles tinham de percepção e consciência ali na hora, né? Então Jesus aparece, eles não reconhecem Jesus, e aí eles estão conversando um com o outro, eles estão tristes. Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? E aí eles respondem, olha, você é estrangeiro? Você não sabe que aquele que a gente achava que era o Messias de Israel, que libertaria a gente do Império Romano, ele morreu, e agora nossa esperança se foi, se diluiu? E aí Jesus diz assim, ó tolos, por que vocês não conseguem compreender as Escrituras? E aí o texto vai dizer, e começando de Moisés e os profetas, Jesus falava a respeito do que na Escritura dizia sobre ele. E repara que o que é interessante é que a mesma Escritura que os discípulos liam para dizer que Jesus seria um Messias que só libertaria Israel do povo romano, é a mesma Escritura que Jesus utiliza para dizer que ele não é quem salva Israel do Império Romano, mas ele é o Deus que se fez carne e que salva o mundo dos seus pecados e da condição do pecado. É a mesma Escritura. Então o que muda dos 2 discípulos e de Jesus? É a interpretação. Então no final das contas ali, né, no final, a síntese de tudo que eu falei toda a Escritura precisa apontar a Jesus. Tudo precisa passar por Jesus. Aproveitando, mano, que hoje tá muito bom, né? Esse tema, até falei agora um pouco com você, é um tema que é horas e horas, né? Com certeza em outros talks a gente vai falar mais sobre isso. Sempre tem... Na verdade, esse é um tema da minha vida, assim. Tem muita coisa, né, pra ser falado. Então, uma pessoa perguntou assim pra mim, se você pudesse falar uma mensagem sua pra ser escutada, qual seria? E eu nem pensei 2 vezes. Para mim seria eu falando sobre interpretar a Bíblia. Jesus, a palavra de Deus, sendo a chave de interpretação para todo o texto. E aproveitando isso que você já está falando, a nossa primeira pergunta fala assim, toda a Bíblia tem que ser filtrada em Cristo? Então acho que já aproveitando aí o que você tem falado. Obviamente. Na verdade, Jesus, ele é o filtro do passado e a projeção do futuro. Bom. Então ele filtra o que foi, o que é e o que não é, o que deve vir e o que não deve vir, o que ficou obsoleto e o que não ficou obsoleto. Jesus redefine isso. É por isso que Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então a nossa vida começa no eu porém vos digo. A nossa obediência vem daquele eu porém vos digo. A nossa fé vem do eu porém vos digo. A nossa entrega vem do eu porém vos digo. Então vem dali, a gente começa ali. Então Jesus, ele faz o filtro do passado e ao mesmo tempo ele nos convida, por meio daquilo que conhecemos dele, fazer uma projeção do futuro. Até porque no mundo hoje que nós vivemos, tem muita coisa que a gente vive, vê e passa que não existe resposta aqui. Né? Mas com aquele filtro e com essa interpretação e daquilo que vimos em Jesus, nós conseguimos fazer essa projeção e entender o que é Jesus aqui agora. O que é legal é que quando a gente vê Jesus, né, falando acerca, inclusive das Escrituras, obviamente tem coisas ali que ele transforma, ele muda, mas a questão é, Jesus ele veio trazer o óculos correto. Uhum.
ressignificar, às vezes o texto é igual, mas ele está mostrando de qual óculos se enxerga. Porque, por exemplo, o que você pensa sobre essa multiplicidade que existe de interpretações bíblicas? Que são milhares. São milhares. Da Bíblia, quantas religiões não surgiram? Na verdade, Lutero disse, 500 anos atrás, Lutero falou assim: você lê um texto que foi traduzido é beber de água impura. Então o texto não foi escrito em alemão, nem em inglês, nem em português. Ele foi escrito lá em hebraico, em grego. Para chegar aqui, ele já vem com algumas coisas. É óbvio que vem, a gente não pode nem questionar isso. E obviamente que quando o texto chega aqui para a gente, ele precisa ser interpretado. A Bíblia é um livro aberto. Você dá esse livro para alguém ler, lê esse livro sozinho. Do nada, a pessoa vai ler, ela começa lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, ela fala, tá, mas o que é isso aqui? Eu não estou entendendo. Isso aqui é o quê? Está falando de Israel? Está falando de mim? Então a Bíblia precisa ser interpretada. Tanto que se a gente tirar do contexto escritura, Bíblia, no ensino fundamental, a primeira matéria que uma criança tem é de interpretação de texto. Interpretação de texto. Porque o ser humano, ele interpreta escrita. E todo mundo interpreta do seu ponto de vista. Eu quero deixar para você aqui um conselho. Tem um podcast do Ed René que ele fala a ilusão do evangelho puro, né? E ele vai falar, e qual que é a interpretação que é a correta? E ele vai mostrando durante a história as milhares de interpretações que existem. Então é uma coisa bem simples. Aqui no mundo ocidental, a gente vê salvação como aquela parada assim, você é o réu, Deus é o juiz, né? E aí você precisa de um salvador, Jesus é seu advogado. Então a gente conversa salvação aqui no mundo ocidental dentro desse mundo ambiente jurídico. Né? Réu, juiz, advogado, testemunha ao Espírito Santo e tal. Quando você vai lá para o mundo oriental e você estuda a Rússia, você vai estudar a teologia lá, eles vão dizer que a salvação é um processo de cristificação. E aí você vem para o Brasil, para o mundo ocidental, não só o Brasil, e fala cristificação. As pessoas assustam. Então, assim, achar que a única interpretação correta da Escritura é a evangélica brasileira é uma prepotência, uma arrogância. Então, eu gosto muito de pensar que teologia não se faz com determinação, não é determinista. É isso e ponto final. Eu tenho certeza absoluta que é isso que Jesus quis dizer. Eu tenho certeza absoluta que é isso que Paulo quis dizer. Não tem como. Paulo estava falando com a época dele. A Bíblia foi escrita por pessoas reais, em situações reais, em países ideais, em contextos reais. Então, ela foi escrita num momento da história e precisa ser interpretada, né? Então, assim, a gente não precisa achar que vai ter uma forma de interpretar que todo mundo vai pensar igual. Até porque o que Deus nos deu para a unidade é o Espírito e não a Bíblia. A Escritura nos convida a ser um no Espírito. Você vê dentro do próprio cristianismo a diversidade que existe. Né? Não, total. E outra, que eu tô te falando, se você pegar uma pregação do nosso ambiente aqui e levar lá no Oriente, eles vão falar, não é evangelho. O que é isso que vocês estão falando? Obviamente que existe uma sã doutrina. É claro. E qual que é o que não se pode discutir? Jesus é Deus. Doutrina da Trindade. Jesus é Deus. Deus é um só Deus, 3 pessoas. E outra, essa palavra Trindade, ela não existia no começo. Essa palavra Trindade, ela foi uma interpretação que veio vindo e a igreja abraçou como uma forma de enxergar Deus. Mas lá no começo, você não tem essa palavra Trindade aqui. Você sabia que ele era um, que ele era 3. Que Deus é um, mas o que é isso? Aí vem a palavra Trindade. Outra coisa. Essa fala, né? Deus é um ser relacional. Aonde que leram isso? Não tem essa fala na Bíblia. Mas alguém um dia interpretou e falou, não, sim, Deus é relacional. A igreja ouviu, a igreja aceitou, abraçou a ideia, não, Deus é relação. Então assim, a Bíblia ela vem sendo interpretada e ela não é para ser fechada. O problema é quando alguém acha que há 500 anos atrás a Bíblia se fechou. Tem gente que acha que o Evangelho começou fazem 500 anos. Tem gente que só 500 anos atrás o evangelho puro, o evangelho real, o evangelho apareceu porque foi quando Lutero disse que a salvação é pela fé e ponto final. E antes dele? Nada aconteceu. 1500 anos de história, nada aconteceu.
Então assim, tem muita coisa bonita que a gente nem sabe, que nem chegou pra gente. Então, pra mim, como eu vinha dizendo, teologia não se faz com determinismo, se faz com sentido. Eu tenho falado muito sobre isso, você sabe muito bem disso. Quem me ouve pregar já sabe que eu tenho falado sobre isso. Quem vive comigo então, tá cansado de me ouvir falar sobre consciência. O Espírito de Deus mora dentro do nosso espírito e Ele fala com a nossa consciência. E vai ter coisa que vai fazer sentido para mim, vai ter coisa que não. E eu preciso ser fiel à minha consciência. E aí vai para o que Paulo falou. Ele fala assim, ó: ande cada um na luz que você tem. Qual que é a luz que você tem? Então ande nela. Então esses dias atrás eu estava conversando com o irmão. Ele falou assim: Vitor, eu gosto de dar o dízimo. Eu falei: ótimo, então dê. Faz sentido para você o dízimo? Faz. Você quer dar 10%? Quero, então dê. Ou seja, ande na luz que você tem. Faz sentido para você? Para mim não faz. Eu não dou 10, eu dou muito mais. Na minha cabeça não faz sentido a conta. Então eu vou andar na luz que eu tenho. Agora, qual que é melhor? A que faz sentido. Agora, não, mas isso é relativar as escrituras. Não é. Isso não é relativar as escrituras. Relativar a escritura é negar que Jesus é o Messias, é negar que Cristo é Deus, é negar que a salvação é pela fé. Isso é relativar o Evangelho. Agora, dizer que só porque eu tenho uma interpretação diferente da sua, eu estou errado e você está certo, ou você está errado e eu estou certo, isso é uma prepotência e uma arrogância. Então eu acho que a gente precisava voltar ao vínculo real do que é unidade. É a fé que atua pelo amor, é a unidade do Espírito. Quando você fala do fazer sentido, né? Do faz sentido, enfim. Tem uma segunda pergunta aqui, é exatamente assim, ó: como exatamente interpretar tudo em Jesus? Uhum. Porque esse faz sentido, como que você, de forma prática, né? Como que você identificaria esse fazer sentido, né? E aí essa pergunta eu acho que casa bem, né? Porque como interpretar tudo em Jesus? Como interpretar tudo em Jesus? Ok. Primeiro, que Jesus, né? Quem é Jesus? Então Jesus é o Deus que se faz carne. Ele nasce, filho de uma história. Ele vive 30 anos ali, a gente não sabe muito bem como que ele viveu. E dos 30 aos 33 ele coloca pra fora ali o que ele tinha pra colocar antes de morrer. A loucura é que só aí já exige uma interpretação, né? Total. Porque qual Jesus, né? Qual Jesus? Tem religiões que Jesus é um cara legal, é um profeta. Exato. Uma loucura. Exato. E aí Jesus vem falar. Eu gosto do John Stott quando ele fala que o Sermão do Monte é a síntese da fé de Jesus e do que Jesus veio trazer. E aí você vai lá pro Sermão do Monte, um exemplo. E aí você vê a primeira fala de Jesus pública é a seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tipo assim, ali já fala muito sobre ele. É um Deus que veio dizer que quem recebe o reino dele não são os ricos. E rico aqui é no sentido das pessoas que acham que pode ganhar, das pessoas que acham que tem, né? Até porque no contexto de Israel, ser pobre é ser insuficiente. Ser pobre é eu não consigo sozinho. Tanto que na história e na tradição de Israel, eles se consideraram pobres no Egito e na Babilônia. Porque no Egito eles não podiam se libertar, então, ó miserável Israel. E na Babilônia eles não podiam se libertar, miseráveis Israel, né? Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim: bem-aventurados que sabem que não podem, porque deles é o reino dos céus. Então aí você já consegue entender que Jesus que a gente está falando. Aí depois ele diz: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Aí você pensa, como assim? Quem herda a terra é os guerreiros, quem herda a terra é o exército, quem herda a terra são os fortes, os violentos. Mais, né? Aí Jesus fala: não, quem herda a terra são os humildes. Então é esse Jesus que a gente está falando. E só com essas duas falas já dá para interpretar a vida. Aí você vai, beleza, ok. Por último, eu tive essa fala no domingo e para mim foi excepcional. Na verdade, ela veio no momento ali, quando você estava pregando. Quando eu estava pregando, aquilo veio, me apareceu, me esclareceu. João capítulo 17, Jesus fala assim: Pai, glorifica teu filho. E essa palavra glorificar é exponha, revele, mostre plenamente. É literalmente tire as sombras. Tira as sombras, tira a sombra.
que eles me vejam, agora eu vou expressar e glorificar quem Deus é e o que ele veio fazer. E João 17 é a última oração de Jesus ali, é sacerdotal, e dali ele vai para onde? Para a cruz. Então eu gosto de ver e de pensar, e eu sempre penso nisso, e o que me faz pensar isso é a fala de Paulo, que diz assim, se Deus nos deu Jesus, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? O que Paulo está dizendo ele já nos deu o Cristo. E Tiago vai dizer que não sai água doce e salgada da mesma fonte. Então, se ele nos deu Cristo, o que pode vir dele? O que pode vir dele? Então eu gosto de dizer que toda interpretação sobre Deus que não faz sentido, que não conversa, que não tem coerência com a cena da cruz, precisa ser revisada. Na minha percepção, o que faz sentido para mim. Então, se a sua interpretação sobre Deus, se a sua interpretação sobre o próximo, sobre o pecado do outro, sobre a vida, não converge ou não conversa ou não tem coerência com Deus encarnado, nu, com fome, com sede, sendo cuspido, sendo chicoteado, exposto no madeiro e dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se a sua fala sobre Deus não conversa ou não tem coerência com essa cena, eu acho que ela precisa de revisão. Então, assim, é óbvio que daria para ficar falando aqui até amanhã. E é muito legal aquela hora que você falou na mensagem de Jesus ali em João 17, do glorifica. Fala um pouquinho disso que você falou, que foi um pouco antes dessa cena, né? Da cena ali da cruz. Jesus já tinha vivido 3 anos de ministério. Já tinha curado o enfermo, já tinha expulsado o demônio, já tinha ressuscitado o morto, curado o leproso, pregado o evangelho. Ué, mas como assim que só depois ele fala, Pai, agora me glorifica? Mas não tinha glorificado antes? O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo, o que eu fiz até agora eram sinais. Até porque, Cagal, as pessoas, a gente nos falta às vezes um pouco de conhecimento da época. E Jesus, quando ele cura um cego de nascença, por exemplo, ele está deixando claro que ele é o Messias, porque não se existia na história alguém que tinha curado cego de nascença. Já existiam cegos que voltaram a enxergar, mas cego de nascença jamais. Porque em Israel a tradição dizia que se o cara nasceu cego é porque Deus o amaldiçoou. E se Deus o amaldiçoou, só o Messias para libertá-lo. É por isso que quando os discípulos veem o cego de nascença, eles dizem, quem pecou, eles ou o pai deles? Ele ou o pai? Eles estão dizendo, por que ele é amaldiçoado? Jesus fala, nenhum. Fora as impossibilidades de ser um sacerdote, né? Completamente. Por causa disso. Total. Então, assim, os sinais que Jesus fez, por isso que fala, dai-nos um sinal. Ele diz, já dei. E se você quer um outro além de mim, olha para Jonas. Tipo, os sinais estão aí. João Batista, ele duvida de que Jesus é o Cristo. Ele chama os 2 discípulos dele, fala, pergunta para Jesus se é ele mesmo, se devemos esperar por outro. Os 2 discípulos vão até Jesus. Quando chegam lá, Jesus fala o quê? Olha os sinais. Então, Jesus ele está convencendo ali as pessoas do Cristo, que ele é ungido de Deus, o Messias. Mas o que torna o evangelho impressionante é que Jesus ele não é o enviado de Deus e o ungido de Deus somente. Jesus é Deus. E aqui que está o escândalo. Então eu penso assim, Pai, Jesus vem de João 17, depois de já ter curado o enfermo, ressuscitado o morto, tudo, já fez tudo do ministério dele ali, aqueles 3 anos que ele ficou fazendo o que fez. Depois de tudo isso ele fala, Pai, me glorifica agora. Tipo, me mostra agora. Agora eu não vou ser mais um sinal. Agora me exponha. Não quero ser um sinal. Porque o que é um sinal? O sinal é apontar o dedo. Então o que é o milagre de Jesus? É apontando o dedo para alguma coisa, aquele ditado, né? Um ditado japonês que diz, o sábio apontou para a lua para que todos pudessem enxergá-lo, só que todo mundo ficou atento no dedo dele e ninguém viu a lua que ele apontava. Era isso que estava acontecendo ali. Jesus estava apontando que ele era o Messias, o Cristo, e as pessoas ficavam querendo mais sinais, mais sinais, mais sinais. E aí Jesus fala, Pai, me expõe, me mostra, me revela, me desnuda. E aí dali ele vai à cruz. E é interessante que ele é crucificado nu. Então, literalmente exposto. Então, a interpretação tem que conversar com essa cena e mais. Tem que conversar com a fala de Jesus olhando pro
pro ladrão da cruz do lado e dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Tem que conversar com isso. No texto que você falou no começo, né, que Jesus ele diz, né, as escrituras testemunham sobre mim, né? E é interessante que testemunhar sempre vai testemunhar algo, ou um sujeito, ou um objeto. Então o testemunho ele precisa testemunhar sobre algo, ou sobre um objeto, ou sobre alguém, né? Então quando eu penso nessa questão de interpretação, para mim vem na minha cabeça, né? Não faz sentido. Quando Jesus ele fala isso, eu não interpretar como esse testemunho sendo dele. Qualquer coisa que é interpretar sem que testemunhe para ele e quem ele não é o real sentido das escrituras. Uhum. Então Jesus ele fecha muito bem essa casinha, né? Ele fala assim: as escrituras testemunham em meu nome. Então, como interpretar? Interprete aquilo que testemunhe. E se tem algo que parece não testemunhar, eu preciso interpretar testemunhando sobre ele. Isso. Então é muito E Jesus, ele não é só a interpretação da Escritura. Ele deve ser o filtro da vida. Eu olho você por causa dele. Eu faço o que faço por causa dele. Eu não faço o que não faço por causa dele. Ele é o motivo da minha vida. Eu falo o que falo por causa dele. Eu deixo de falar o que não falo por causa dele. Tudo subsiste nele, tudo é pra ele. É uma vida consciente. Até ontem eu respondi uma pergunta. Resumindo, né? Eu disse assim: eu morro com Cristo quando creio que a cruz que ele morreu era minha. Então eu creio que ele morreu por mim e eu morri com ele. Mas agora que eu morri com ele, eu creio que ele quer viver a minha vida. E aí é o Cristo em mim. Então é esse duplo sentido da cruz. Eu morro com ele e ele morre por mim. Quando ele morre por mim, eu morri. Mas o Paulo vai dizer que se eu morri com ele, eu também participo do poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é: Vitor, agora eu quero viver através de você. Você morreu comigo, me deixe viver a sua vida. Então eu estou consciente disso. Por isso que Jesus não pode ser só páginas da Bíblia ali e achar que o que ele fez é só Mateus, Marcos, Lucas e João e só tá naquilo ali e o próprio texto diz, né, que não caberia. Não cabe. João disse que não caberia. Se a gente for pensar na vida, no Cronos ali, né, na vida de tempo ali, 2000 anos atrás, já não caberia. Na Bíblia ali, o que Jesus fez. Loucura. E é interessante que Lucas, lá no capítulo 1 de Atos, ele diz assim: Teófilo, eu disse a você o que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele começou. E é como se ele estivesse dizendo: e agora, e aqui em Atos, eu vou mostrar para você o que ele continua fazendo e ensinando. Então a verdade é que Jesus não parou de fazer e ensinar. Porque foi ele que disse: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Então Jesus continua fazendo e ensinando. Ele não parou. Não foram 3 anos de ministério. Ele já está desde antes da fundação do mundo, fazendo e ensinando. É que a gente tinha antes pouca percepção. E a nossa percepção tem aumentado e vai crescendo dia após dia. E uma geração contará a outra geração e aumentará a percepção do que Deus sempre fez e continua fazendo ao redor do mundo. Sim. Olha, isso aqui é bem legal. Ela fala assim: os autores da Bíblia foram inspirados por Deus. Então eles já não passaram pelo filtro de Jesus? Então, quando você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? O Velho Testamento. Tem essa confusão até hoje, né? Mas parece que o Deus do Velho Testamento era mau, né? E ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Tem até aquela fala: parece que Deus se converteu a Jesus quando Jesus ressuscitou, aí mudou de vida. Todo esse negócio. E não é isso. A gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita por homens de Deus inspirados. E o que eles tinham de consciência, eles deixaram escrito. A Bíblia é progressiva. A percepção de Deus é progressiva. A revelação de Deus é progressiva. Davi achava que Deus zombava os inimigos. E ele escreveu isso, e tá lá, tá na Bíblia. Só que Deus zomba dos inimigos? Deus ri dos inimigos? Deus caçou dos inimigos? Não. Como não? Está na Bíblia. Não, Jesus disse que não. É uma progressão. Davi achava porque era o que ele tinha ali na época, era a percepção que ele tinha. E ele foi perfeito com a consciência que tinha. Não é que ele estava errado. Davi não era homem de Deus. Não, ele era.
E a percepção do que ele tinha na época foi aquilo. Por isso que Paulo diz que cada um tem que andar na luz que tem. Então ser perfeito é andar na luz que tem. É o que eu sei. É o que me foi ensinado. Então vou andar nisso aqui. Quando Jesus vem, ele quebra isso. Ele fala, não, nós não vamos rir, caçoar e zombar dos inimigos. Nós vamos amar os inimigos. Lá em Lucas, no capítulo 7, para mim é mais forte a forma que Lucas escreve do que a forma que Mateus escreve. Mateus escreve, ame e ore pelos seus inimigos. Lucas, ele vai mais além. Ele fala assim, olha, emprestar para amigo seu é fácil. Emprestar para quem vai te devolver é fácil. E isso não mostra que vocês são filhos de Deus. O que mostra que vocês são filhos de Deus é que vocês fazem como o Pai Celestial de vocês, que abençoa ímpios e maus. E aí? Então, esse o negócio. Quando você pegar a Bíblia e for ler a Bíblia, você tem que entender que o que está escrito é a consciência, a percepção da pessoa naquele dia, naquela hora, naquele contexto, naquele momento. E ele é inspirado, mas ser inspirado é diferente de ser exato. Se eu falar para você todas as... Você me ouve aí, você está me vendo aqui agora. Eu começo a falar para você todas as características do meu avô. E aí você gosta de desenhar e começa a pintar ele. Por mais que eu esteja te inspirando a entender quem é meu avô, você vai errar em alguma coisa. Alguma coisa não vai fazer sentido com a realidade de quem é meu avô. Não é exatidão. Agora, quando meu avô aparece, o que você faz? Pega o seu desenho, passa pelo meu avô e agora entende. É isso aqui. Agora eu vi, os meus olhos não viram. Por isso que ele é a imagem, né? É a imagem. Ele é a imagem de Deus. Não há diferença entre ele e Deus. Não há divergência entre Jesus e Deus. Jesus andando é Deus falando. Eu gosto da expressão que Jesus é a vontade de Deus. As pessoas perguntam pra mim, Vitor, qual que é a vontade de Deus pra minha vida? Eu falo, Jesus. Elas... tipo assim, como se eu estivesse brincando, velho. E é verdade, a vontade de Deus pra minha vida é Jesus. Em que sentido? Que eu me torne Cristo. Isso significa cristão, pequenos cristos. Que eu seja a expressão de Cristo aqui na terra enquanto vivo, debaixo da influência que eu tenho, que a minha vida se pareça com a vida de Deus. Essa é a vontade de Deus pra mim. Sim. Mano, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu me lembro de várias situações, há 4, 5 anos atrás, por exemplo. Logo quando a gente se conheceu, quantas vezes a gente ficou ali no seu quarto ali, madrugadas conversando, enfim. E eu lembro que tinha algumas coisas assim que, pessoalmente, né, falando de mim, que me impressionavam até, né? Como, por exemplo, eu lembro, até hoje você tem a King James, né? E eu lembro que eu via aquela Bíblia, você tinha a forma ali que você grifava ela, então tal cor grifada significa tal coisa, tal cor significa tal coisa. Eu falava, mano, que loucura, mano. E a Bíblia toda grifada, colorida. Fala um pouquinho pra gente, mano, que eu acho que vai ser muito legal as pessoas verem o que eu vi um pouco, né, da importância, da rotina que você tem com as escrituras, da rotina que você tem e a satisfação, a alegria que você tem de estar com ela, né? Isso é uma coisa que eu vejo todos os dias. A gente tem essa rotina aqui, mas eu posso ver todos os dias, né? Aqui na sua sala agora, em qualquer lugar. Fala um pouquinho dessa sua história com as escrituras, que é incrível para mim. Eu lembro, quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade e eu entrei fazer engenharia, né? E eu fui fazer engenharia numa faculdade muito, muito boa mesmo, uma das melhores do Brasil. E, obviamente, engenharia já não é simples. Numa faculdade que é uma das melhores do Brasil, vai ser muito difícil. E eu lembro que eu precisava muito estudar cálculo, geometria analítica, todo aquele negócio física, e eu não conseguia. E eu lembro que eu ia pra faculdade meio-dia, voltava 11 da noite, e comecei mal nas provas, e meus pais tipo assim, Vitor, o que você tá fazendo? Você tá indo pra faculdade meio-dia, você fica estudando, você fala que fica na biblioteca. E eu realmente ficava, só que eu não falava pra eles que eu ficava com a Bíblia, e não com os livros de cálculo e geometria. Eu lembro até hoje, eu consigo me enxergar entrando lá na biblioteca, e lá tinha vários casulos assim, né? Pra você estudar individualmente, tinha um lugar de estudo ainda do grupo. Eu me lembro como se fosse hoje, eu indo lá pro último, abrir minha Bíblia. Na época ainda não era King James, era a NTLH, linguagem de hoje. E eu comi ela inteira, mas assim, inteira. Além do texto escrito, lia todos os rodapés, lia tudo. E muita coisa não fazia sentido para mim. Muita coisa, só que eu tinha aprendido a não querer explicar tudo.
Então eu falava, eu vou me alimentar. Eu já fui dançar em festa de 15 anos com a Bíblia embaixo do braço. Essa é boa demais. Então a menina me chamou pra ser príncipe dela lá, daquelas negócios de dançar e tal. Não, eu vou, só que eu tô com um voto com Deus aí e eu não posso soltar a Bíblia. Eu fiquei andando com a Bíblia há 2 meses. E aí eu dancei com a menina aqui, assim. Eu lembro quando você ganhava a Bíblia. A alegria que você ficava quando você ganhava aquela... Você ganhou aquelas pequenininhas, fininhas, né? King James fininha. Sim. Depois eu acho que você ganhou uma NVI. Eu lembro que uma vez a gente foi junto. Você foi pregar, eu fui com você. Eu sempre tive esse negócio. A alegria que você ficava, tipo, nossa, isso daqui ó, pra pregar, porque não sei aonde. Tá, porque você pega ela aqui. King James é muito grande, né? Isso. Não, eu tenho muito. Eu nem sei falar quantas Bíblias eu tenho. Mas o que mais me deixava alegre era dormir depois de ter lido muita Bíblia, sabe? Só que era muito bom. Mas eu sempre gosto de fazer essa ênfase. Era muito bom, me fez muito bem, mas tinha uma motivação ali que hoje eu já não tenho mais. Existia uma condenação por detrás daquela boa motivação de que se eu não fizesse... Existia aquele pensamento, eu tô me preparando pro meu ministério lá no futuro. E não que seja mentira, claro. Mas a motivação não é essa. Os resquícios. Os resquícios. Eu não tinha entendido muita coisa ainda. E hoje mesmo ainda não entendi muita coisa. Daqui a um tempo eu vou fazer coisas que eu faço hoje com outra cabeça. Que às vezes até a gente se encaixa na fala que Jesus fala. Né? Vocês querem conhecer a vida. E não vem até mim. Não vem. Ali nas escrituras. Então assim, eu sempre gostei muito. Eu lembro que teve uma época que eu fiz um outro voto de ler 50 capítulos por dia. Mano, era uma loucura. Você lê a Bíblia em 3 meses. Tipo assim... Era uma loucura. Eu amava. Eu assustava. Eu amava. E minha mãe e meu pai, eles até chegaram a falar pra mim, ó, você precisa parar de ficar bitolado. Você precisa viver. Você precisa fazer uma coisa... almoçar, velho. Exato. Não saía pra almoçar, não saía de noite, não queria mais ver filme, não via mais televisão. Fiquei sem assistir televisão um bom tempo da minha vida, não ia mais no cinema e eu queria Deus. Mas o mais impressionante... é que sempre foi muito legal. Sempre foi muito legal. Mas o dia que tudo fez sentido, onde o legal deixou de ser legal porque eu tô lendo a Bíblia, mas passou a fazer sentido porque eu encarnei aquilo, foi o dia que eu entendi que isso tudo que tá aqui é para revelar o Jesus. Testemunho Cristo. E que o Espírito Santo fez de mim uma carta viva. Paulo vai dizer, o Espírito, ele escreve não com tinta em tábuas de pedra, mas ele escreve no coração dos filhos de Deus. Ele escreve no nosso coração. Quando eu entendi que a palavra se fez carne, para que a carne se tornasse parte da palavra, e agora eu me tornei parte de Cristo. Eu e Cristo somos um. Eu estou dentro de Cristo. Cristo está em mim. Nós nos tornamos uma coisa só. Irineu de Lyon, um cara que eu gosto muito do mundo oriental, e provavelmente muitas pessoas aqui não vão conhecê-lo. Ele dizia que a palavra se fez carne a fim de que a carne se tornasse parte da palavra. Ele diz assim, olha, nós somos destinados a ser pela graça aquilo que Jesus é por natureza. Cara, quando isso veio sobre mim, falei, meu Deus do céu, eu tô querendo ganhar isso com a minha força, eu tô querendo fazer o que Jesus fez. Mas quando eu entendi que não é sobre fazer o que Jesus fez, mas se tornar como Ele é. Ele mergulhou em mim, eu mergulhei nele. Todo esse negócio fez com que isso aqui deixasse de ter partes cinzas e escuras para mim. E algumas delas deixassem... Não é que eu tenho várias dúvidas. Sim. Várias. Mas as minhas dúvidas, elas não aparecem. Por que elas não aparecem? Quando eu digo não aparecem, com a minha prática de vida, não aparecem. Elas estão aqui, eu tenho várias. Se a gente for conversar das minhas dúvidas, eu tenho um monte. Mas por que elas não saem, elas não aparecem, elas não... Estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma tribulação, as dúvidas não falam, o que fala é a minha convicção. Porque a convicção que eu tenho sobre essa verdade do Cristo em mim, eu nele, ele em mim, faz com que as dúvidas se tornem sombras. E por que eu vou duvidar num momento de escuridão, naquilo que eu já vi no momento como o sol do meio-dia?
E como que porque pensando nos dias de hoje, eu consigo enxergar sempre, eu sempre vejo essa rotina sua. E essa rotina, ela continua existindo, né? Eu sou muito chato com a minha rotina. E pra você, o que até reafirmando, ela continua existindo, mas o que pra você mudou? Mudou a motivação. Mudou... Não, é a motivação. Eu era um garoto que eu queria Deus. Hoje eu não sou um garoto que quer Deus, eu tenho Ele. Eu acho que é isso que mudou. Então quando eu venho pra cá... É uma corrida até Ele. Exato. Hoje a gente corre junto. Entendeu? Então eu acho que foi isso que mudou. Eu até falei no primeiro talk. Antes eu entrava pra ler a Bíblia e falava, Deus, vou esperar você sentar aqui do meu lado pra me ensinar. Hoje, quando eu sento pra ler, eu agradeço porque ele já estava sentado me esperando pra conversar. Então é isso que mudou. Entende? E em relação a interpretar a Escritura, eu tinha aprendido que a Bíblia interpreta a Bíblia. E eu ficava tentando fazer isso. E eu não conseguia, mas eu falava, tudo bem. Hoje eu entendo de outra forma. Hoje eu entendo que Jesus interpreta a Bíblia. Ah, meu Deus, é bom demais. Tem dúvida? Tem. Tem coisa que não explica? Tem várias. Mas tem uma coisa que é infalível. Infalível. Se você pegar qualquer coisa, tanto da Escritura quanto da vida, qualquer coisa, e convergir no Cristo, não vai falsificar o plano de Deus do Evangelho. Não vai. Eu até falei esses dias com vocês aqui, a gente vai errar. A gente vai errar. Não tem como não errar interpretando, não tem como não errar. Mas se a gente errar, que a gente erre no Evangelho. Em que sentido? Interpretamos no Evangelho na maneira mais pura e limpa que nós poderíamos ter feito. Essa fala de Paulo tem ecoado muito no meu coração, tenho falado muito sobre ela. Eu vou ser fiel à luz que eu tenho e à consciência que eu tenho. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma frase que me marcou muito no primeiro dia de seminário. E o professor falou assim, hoje se faz teologia sem o Deus da teologia. Então não queira tentar fazer nenhum tipo de estudo teológico, né? Sem Deus. Estudar Deus. A palavra diz estudar Deus, mas muitas das vezes sem Deus. Eu gosto de Rubem Alves. Eu gosto do Rubem Alves. Ele vai mais além ainda. É óbvio que é uma metáfora, né? Mas ele diz assim, faz muito tempo que para estudar sobre Deus eu parei de ler teologia e fui ler os poetas. Eu gosto dessa fala. Não que eu não leia teologia, claro. Obviamente, totalmente o contrário, tem um monte aqui. É pela pergunta que ela nos faz. Exato, e mais, tipo assim, Deus está no todo. E aí eu vou para outro momento do Sermão do Monte, Jesus dizer, os puros de coração verão a Deus. Sim. Eu acredito que tem a ver com isso, os puros de coração vão conseguir ver Deus na criança, vão conseguir ver Deus na força de alguém, vão conseguir ver Deus no próximo, no marido, na esposa, vão conseguir ver Deus na vida. Outra coisa que eu amo o Rubem Alves, ele fala assim, ó, quem para demais para pensar em Deus e falar de Deus é porque não o está respirando. Eu gosto. Gente, dá um tempinho pra vocês irem no banheiro aí. Enfim, tá muito bom. A gente volta já. Vamos pros reclames do Vitinho aí. Reclames do Vitinho. Tem alguns recados muito legais aí pra vocês. Então a gente volta já. Fala, galera. Desculpa. Tentos limitar. Não tem condição. Fica, não tem condição. Tem que respeitar não acredito na última frase, mano. E aí, família por amor, tudo bem com vocês? Eu sou o Tico e eu tô aqui pra dar uma notícia maravilhosa. Como você já deve saber, a gente tá voltando finalmente, graças a Deus. E eu vim aqui pra falar pra vocês algumas coisinhas que a gente vai ter que conversar sobre o protocolo de distanciamento e de saúde, né? A gente vai seguir algumas normas aqui, a gente vai passar pra vocês. E a primeira coisa que a gente tem pra falar é que se você é do grupo de risco, por favor, continue em casa. As celebrações online vão continuar e você vai poder aí da sua casa estar aqui com a gente por enquanto. Corta pra mim, vamos sair daqui hoje, depois da tela quente. Olha só, gente, nós teremos assentos limitados. Então a gente pede, por favor, que você escolha apenas uma das celebrações para vir. Você vai ter 3 opções. É a mesma celebração, às 10 da manhã no domingo, às 6 da tarde no domingo e às 20 horas, 8 horas na quarta-feira. Tá bom? Então escolhe apenas uma dessas e venha. E se você vier com a sua família, mesmo que você esteja com as pessoas que moram com você,
A gente pede, por favor, também que você respeite o distanciamento e não mexa na disposição das cadeiras. E para participar da celebração presencial, é só você se inscrever no link que a gente vai colocar no Instagram da Igreja Por Amor. Então você, maior de 12 anos, vai lá, se inscreve nesse link, você vai receber no e-mail que você cadastrou um QR Code. É só você apresentar esse QR Code aqui para ter acesso à celebração e aproveitar. E aproveitar. E como vocês podem ver, a gente tá aqui na entrada da estufinha. E que saudade que nós estamos de vocês, hein, criançada? Que saudade de ver aquela fila com um montão de criança aqui para entrar na estufinha. Mas, infelizmente, a gente ainda não vai voltar com as nossas atividades aqui na estufinha para as crianças. Então, por favor, papai e mamãe, se você tem com quem deixar os seus filhos, deixe eles em casa com alguém e venha para a celebração. Eu também vou ter que fazer isso, vou ter que deixar meu tintim com minha sogra, com a minha mãe, para poder estar aqui com a Tatá. Então a gente conta com a compreensão, as crianças ainda ficam em casa também, tá bom? Agora algumas orientações por amor a você. Todo o tempo que você estiver aqui no nosso prédio, é obrigatório o uso de máscara. Então entrou no prédio, máscara no rosto, o tempo todo até a hora de ir embora. A gente vai ter alguns totens aqui espalhados pelo salão para você colocar álcool gel, passar álcool gel na sua mão. Não esqueça de fazer isso em todos os momentos que você achar necessário. Traga também de casa a sua garrafinha de água, porque a gente não vai ter água aqui para não gerar aglomeração. Para você que é maior de 60 anos, né, tem 60 anos ou mais, ou tem alguma doença crônica, a gente também pede para que você fique em casa e acompanhe as celebrações online por enquanto. E é isso. E é isso aí, galera. É isso aí, família Por Amor. A gente tá muito feliz e aos poucos a gente vai preparando para vocês e para todos nós de forma bem segura a nossa volta, para que a gente não tenha nenhum problema, para que seja tudo maravilhoso e para que a gente aproveite esse retorno, porque eu tenho certeza que assim como nós, vocês também estão morrendo de saudade de estar aqui no nosso prédio, para que a gente exalte juntos o nome de Jesus e que a gente ame uns aos outros, mesmo com o distanciamento, com tudo que precisa ser feito. A gente tá louco para voltar e a gente ama muito, muito, muito vocês, de verdade. Se empolguem com essa volta, porque vai ser muito maravilhoso. E é isso, até dia 4, tamo junto. Grupo... Para explicar um pouquinho sobre os protocolos. Gente, é isso aí. Espero que vocês estejam animados para esse retorno, dia 4 de outubro. E no próximo domingo agora nós também já vamos soltar mais informações a respeito de como vai ser e como você deve proceder para participar da celebração do dia 4. Nesse momento também nós teremos o momento da nossa generosidade. Aqui na nossa igreja nós recebemos esse momento como um privilégio para nós, uma alegria para nós, e eu espero que você tenha isso também no seu coração. A Bíblia diz, o Paulo disse na verdade, que Deus ama quem dá com alegria, e dar com alegria é privilégio de quem tem natureza de Deus. Foi Jesus quem disse que melhor é dar do que receber. Deus amou e deu. Deus é um Deus generoso, galardoador, que ama dar presentes. Uma outra fala que nós temos aqui na nossa comunidade é que Deus não é recompensador. Deus, ele não é recompensador como quem diz, você me dá, eu te dou depois. Tudo que nós damos a Deus, na verdade, ele nos deu primeiro, porque tudo veio dele e volta para ele, porque Deus não recompensa. Deus ele é galardoador e não recompensador. Nessa hora eu queria que você entendesse, que você participasse da generosidade, sabendo que não é peso, não é obrigação, não é para comprar Deus, mas é para refletir a natureza do Pai que vive em você, do Cristo em você, que é doador, que ama dar presentes e que quando dá, não espera nada em troca. E a recompensa, na verdade, de dar é o privilégio de dar e a alegria do dar. Glorificamos a Deus quando damos sem esperar nada em troca. Faça isso com alegria no coração. Nós amamos você e é um privilégio para nós podermos participar e administrar da sua generosidade, daquilo que você tem contribuído com essa casa. Tá bom? Nós amamos você. Um beijo, beijo, beijo. E vamos voltar lá, porque a última pergunta está maravilhosa e eu tenho certeza que a resposta vai abençoar você. Beijo. E é isso aí, gente. Domingão, tamo juntos. Lembrando você que agora aí, a partir da semana que vem, a partir de domingo, nós teremos celebração semanal. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, a mesma mensagem, como acabamos de falar com você nos avisos, tá bom? Vamos lá, Cagal, vamos terminar esse papo aqui. Teve um momento na mensagem que você falou sobre
a autoridade de Jesus ali, né? Você usou até a passagem ali de Pedro falando, né? De Elias, Moisés e Jesus. E de repente ali você falou assim, o sim de Paulo, mas o não de Jesus, ficamos com o não de Jesus, né? O não de Paulo e o sim de Jesus, ficamos com o sim de Jesus, né? Obviamente que estava ali no contexto, você estava explicando sobre esse momento, essa passagem, né? De Pedro ali com Moisés e Elias. E aí fizeram uma pergunta aqui, falaram assim, o sim e o não de Paulo não seria o mesmo sim e não de Cristo por revelação? Vamos lá, né? Muito bom, na hora que eu falei isso, eu foi bem legal, também. Inclusive. Eu ouvi, né? Você vendo ali o contexto, foi maravilhoso. Maravilha. Eu acho que é muito simples, mas eu entendo a complexidade pela tradição. Sim. Paulo diz, aqui falo eu e não o Senhor. Ele deixa isso claro. Aqui falo eu e não o Senhor. E quem é que está falando então ali depois? É Paulo ou é Jesus? E ele fala, é bom que o homem viva só, tipo solteiro. Solteiro, fique solteiro. E aí é interessante que eu queria muito fazer essa pergunta para as pessoas que acham, não, mas se está na Bíblia é porque Deus pensa assim, então por que você casou? A fala tá lá, né? A fala tá lá, tá escrito. Num outro momento, Paulo tá indignado. Coríntios 7, ele indignado, ele fala, estou falando como um tolo. Quem tá falando? É ele ou o Senhor? Isso não somente de Paulo, né? Que na mensagem você falou, Davi, todos aqueles que falaram, não, Davi, nem vou... falava pra amaldiçoar. É porque assim, você falar que Davi falou uma coisa legal, agora você vai tocar em Paulo? Não, é Paulo? Paulo é semideus. Não, cara. Paulo é como a gente, é nosso irmão Paulo. Claro. É nosso irmão Paulo. E a gente achar que se Paulo tivesse aqui vivendo aqui hoje, ele falaria igualzinho, da mesma forma que ele falou lá, a gente está negando a progressão da igreja e a consciência da igreja. Isso não consigo fazer sentido. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar. Eu não consigo imaginar Jesus entregando alguém para o Satanás. Não consigo, Paulo fez. Eu vou fazer o que Paulo fez? Não. Paulo era assassino. Deus não entregou ele para o diabo. Deus o salvou. Paulo era assassino perseguidor de crente. Da igreja. Paulo consentiu com a morte de Estevão. É verdade. E Deus, em graça, misericórdia, paciência, foi até ele e o salvou. Aí depois você vê Paulo falando, Timóteo, meu filho, Deus foi paciente comigo, o pior dos pecadores, para que nós sejamos nas pacientes com os outros. Nas apresentações dele nas cartas, né? Ele sempre lembra como que ele foi agraciado de ter Exato. E de repente ele manda o cara pro Satanás, entende? E assim, é engraçado que é no mesmo capítulo ali, na divisão. Mesmo capítulo. Deus foi paciente comigo para nos ensinar a paciência com os outros. Aí alguém vai falar para mim, não, é que você tem que fazer a sistemática certa, você tem que interpretar certo. Para mim, interpretar certo Paulo fez uma coisa que Jesus não fez. Eu vou copiar Jesus. Eu vou fazer como Jesus. Então assim, a gente precisa entender. Pronto, o próprio Pedro. Pedro fala assim, Paulo fala umas coisas difíceis de entender aí. Mas ele é um homem de Deus. E Paulo fala isso sobre Pedro. E Paulo, o Paulo corrige Pedro na frente de todo mundo ali. Ele fala assim, Pedro, você está fazendo coisa que hipocrisia que é essa? Eu nunca faria isso. Por que eu nunca faria isso? Eu nunca exporia uma pessoa assim. Eu não faria. Por que não, Vitor? Porque na minha percepção de Jesus, faz mais sentido trazer. Cagal, senta aqui. Por que você fez isso, cara? Você está sendo salvo pela fé ou pelas obras? E aí a gente vê Jesus, obviamente, nas suas proporções, né? Eram coisas diferentes, mas a gente vê Jesus com a prostituta ali, a mulher adulta, né? Esperando todo mundo sair ali no cantinho. Exato. A multidão retirou. É isso que eu falo, é o que faz sentido, é o que te traz percepção de amor. Como que você ama mais uma pessoa, expondo ela ou trazendo ela perto? Sim. Né? Não, já teve vez... Aí, o João Marcos... Com base nisso... Aí coloca uma pessoa que cometeu adultério em cima do púlpito da igreja e conta pra todo mundo. Não, vamos lá. Paulo cancelou João Marcos. Não quero mais esse menino viajando comigo.
Não quero mais. E foi viver. Aí Barnabé teve que convencer Paulo. Paulo, o menino é do bom, o menino é não, o menino é de Jesus. Aí ele vai, pede perdão e manda enviar de novo João Marcos. Aí alguém pega Paulo cancelando João Marcos e fala, vou cancelar esse menino também aqui na minha igreja, vou fazer. Mas por que você está fazendo isso? Porque está na Bíblia e Paulo fez. Mas peraí, Paulo fez, Jesus não. Jesus não cancelou Judas. É uma loucura. Jesus não cancelou Judas. Deu ceia para ele. Então assim, quando você fala que o Velho Testamento diz não e Jesus diz sim, é sim, o pessoal até, beleza. Mas quando você fala que Paulo pode dizer sim, Jesus dizer não, assusta, e eu entendo. Claro, claro. Eu entendo completamente. Talvez você está assistindo agora e a pessoa nem concorde. Ok, mas é o que faz sentido para mim, é como eu leio, é como eu percebo Jesus. E eu gosto de pensar que existe essa progressão. Eu tenho um compromisso com essa palavra. De modo que eu acredito que nós temos que crescer cada vez mais como corpo de Cristo em consciência. Então o que alguém um dia fez eu não faria. Por que não? Porque ele fez errado? Não, é porque é a luz que ele tinha. Sim. Agora a luz aumentou. Por que aumentou? Porque nós estamos crescendo em conhecimento, crescendo em entendimento, crescendo em percepção sobre Deus, crescendo em tudo isso por meio da obra do Espírito Santo. A gente está crescendo e agora ele me fez ver uma coisa que talvez Paulo não via. Aí fala... Aí a pessoa fica toda escandalizada porque volta para a meritocracia, para a justiça própria, de como que Paulo não viu o que eu estou vendo, como que Paulo pode dizer não e eu posso dizer sim, como que eu não vou seguir o exemplo de Paulo. Ele mesmo disse para você não seguir o exemplo dele. Ele falou, não existe seguidor de Apolo ou de Paulo, existe seguidor de Cristo Jesus. E se você me imitar, me imite enquanto imito a Cristo. Ou seja, o que eu faço como Cristo, faça o que eu faço. Agora, se você vê algo que eu faço que Cristo não faz, imite-o. Me imite enquanto eu imitar a Cristo. Sim. Se eu parar de imitá-lo, não me imite mais. Sim. Ele diz isso. É muito louco. E aí você até tá falando do novo, né? Mas se a gente pensar no velho, né? Davi, né? Amaldiçoou os meus inimigos, né? E aí quando você olha pra Jesus, você não vê isso. Então, eu até vou ser ousado aqui de falar o que... É uma pessoa que eu admiro muito, que é o Carlos Costa, ele fala que em alguns momentos na Bíblia, se você tirar Jesus, você tem um encontro com o diabo. E aí a chacina, né? É uma chacina, gente. É uma loucura. Então, realmente é algo que, ao mesmo tempo que é muito confrontante, até eu, às vezes, essas falas é algo que você tem que realmente, você tem que sentar, discernir no espírito, entender, porque é algo que mexe com a tradição. Ruptura. Mas é o que faz sentido. É o que faz sentido quando a gente olha para Jesus. Então... eu acho que eu não tenho compromisso com nada que eu falei, eu tenho um compromisso com a coerência do que faz sentido em Jesus. Enquanto faz sentido, eu estou abraçado com isso. Se um dia eu perceber que não faz sentido, tem algo superior que faz mais sentido, eu vou... Foi muito bom enquanto durou essa lanterna aqui, mas eu achei uma lanterna que ilumina mais adiante. Sim. Me foi dada uma lanterna. Quando a gente falou lá no começo da diversidade que tem de interpretação de é inerrância, é infabilidade. Mas um acha que é inerrante, outro acha que não, outro acha que é infalível, outro acha que não. E então é uma loucura. É uma loucura. Uma coisa é certa, Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus, ele é a expressão exata de Deus. Ele não é uma pintura que alguém ditou no ouvido e foi feito Jesus. Não, ele é a imagem. E aí quando você vê uma foto de alguém, você nem... Quem que é mais exato? A imagem de alguém ou uma pintura que alguém falou no ouvido pra essa pessoa pintar? O Michael Jordan ali. Parece, mas não é exato. Não é o mesmo tamanho. Aqui a foto. Então, ele é a imagem de Deus. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Nele habita... Olha essa fala. Nele habita corporalmente. Corpo. Meu Deus do céu. A plenitude da divindade. O que é que pode não caber em Jesus? Que interpretação a mais a gente precisa que não caiba em Jesus? Jesus é Deus. Jesus. É Jesus, mano. Jesus sem mais. Jesus. E tem um aqui que a gente até fica com um sentimento de empatia mesmo, assim, de compaixão, porque só pela pergunta a gente já até consegue imaginar um pouco dessa história, né? E a pergunta é o seguinte: eu ouvi uma vez que se não ler o Antigo Testamento eu não sou cristão. É verdade? E até enche de compaixão quando você pensa nessa pergunta. Né? Enche mesmo.
Enche de compaixão, dá compaixão de uns e um pouco de ira com outros. A justificação pela fé parece que ficou... Não, na verdade, justificação pela fé não. Vamos falar mais ainda. O amor de Deus gratuito pela humanidade, ele agora depende de alguém que tem um texto bíblico ou não. As pessoas, é o que eu falo, velho. Se as pessoas olhassem de cima, sai do seu mundinho. Tem gente que não tem Bíblia. E não é porque não quer. Não tem porque não chegou. E essa pessoa não pode ser cristã. Ela não pode ser cristã. Eu tenho facilidade em ler o Novo Testamento. Não, então você precisa ser um cristão melhor, porque o Velho Testamento... Cara, eu gosto de lasanha, você gosta de arroz. Qual que é o problema da gente ter textos favoritos, lugares que a gente gosta mais de perceber, de olhar e de ler? É uma confusão que fazem. Tipo, desnecessário. Mas quando que essa confusão é feita? Quando se aparece uma parada onde eles divinizam a Bíblia. Jesus é Deus. A Bíblia serve Jesus. E Jesus, ele vai fazer... o Espírito de Jesus que vive em nós, ele faz com que um texto clareado aponte Jesus no Velho e no Novo. O texto iluminado pelo Espírito é palavra de Deus e alimento para o meu coração, para o meu espírito, no Velho e no Novo. Então, assim, qual que é o sentido dessa fala? É alguém que se sente condenado que precisa condenar. Então, assim, não faz nem sentido. Pra mim, é beira o absurdo mesmo. Eu fico com compaixão. Na verdade, eu tenho compaixão de quem ouviu e de quem falou. Porque alguém ensinou pra quem falou e é uma história que se repete. E como você enxerga a importância do Antigo, por exemplo? Cara, e aí também eu não diria nem a importância do Antigo, Antigo, porque é o mas, todo, cara, né? O Antigo Testamento, ele conta pra gente a história da linhagem de Deus, como Deus escolheu nascer no mundo. E toda essa história, tanto Antigo como Novo, testemunha acerca de um sujeito. Eu amo alegoria. Você consegue ver o Cristo na alegoria o tempo inteiro no Velho Testamento. Isaías, mano. Você pega Isaías. Isaías. Não, você pega os Salmos. Salmos 22, 23, 24. Salmos 22, meu Deus, por que me desamparaste? Davi tendo um vislumbre do que Jesus sentiria na cruz. Eles estão rasgando as minhas vestes. Eles estão rasgando e vendendo as minhas vestes, estão cuspindo em mim. Mas ninguém estava fazendo isso com Davi. O que era? Era uma visão profética. Sei lá como a gente vai chamar isso. Ele estava tendo nele, na alma dele, de alguma forma, movimentado pelo Espírito, o que Jesus sentiria na cruz. Sim. Então, assim, é lindo isso aqui. É lindo, é um livro singular. Ruth com Boaz. Gomer. Raquel. Né? Raquel morre quando nasce Benjamim. Raquel significa cordeiro. Benjamim significa os filhos do favor. Ou seja, o cordeiro de Deus morreu e os filhos do favor nasceram. Tem coisa bonita demais. Agora, é óbvio que principalmente as pessoas que estão começando... Por que os gideões, eles colocam o Novo Testamento para as pessoas lerem? Então quer dizer que as pessoas que entregaram a vida para Jesus por receber um livreto dos Gideões, elas não são cristãs. Porque elas só têm o Novo Testamento. Não tem o Velho. Por que não tem o Velho? Porque é óbvio que se a pessoa está lá na Índia, nunca ouviu falar de Deus, ela abre aqui, ela não vai entender nada. Ela vai ficar confusa. Agora ela abre em Mateus e ela vê a Virgem ficando grávida. Do Emanuel, que é o Deus conosco. Faz sentido. Sim. Entendeu? Então assim, o Novo Testamento, ele explica tudo o que passou. E eu amo ler e conseguir perceber a bondade, o amor e o mesmo Deus revelado em Jesus passeando pelas folhas do Antigo Testamento. Você acha que os nossos jovens devem ler a Bíblia? Cara, eu sempre... Você incentiva isso? Eu tenho uma fala, né, que inclusive muitas pessoas me cancelaram por ela. Eu disse que você não tem que nada. E é verdade, isso nunca vai mudar. Realmente você não tem que nada. Nada. Para ser amado por Deus, você não tem que nada. Para Deus te aceitar, você não tem que nada. Para Deus te perdoar, você crê em Jesus, você não tem que nada. Sua relação com Deus está perfeita. Você não tem que nada. Agora a pergunta é: como você quer viver? Porque Deus, depois de te salvar, Ele não te priva do direito de escolher a vida que você quer ter. Deus nunca priva alguém de ser livre.
Até porque até no céu o diabo rebelou. Estava no céu. Liberdade faz parte do ambiente de Deus. Então Deus te salvou, ok? Você e ele, ok. Cristo é o sangue que te purifica e te lava. A pergunta é como você quer viver aqui. Se você quer viver aqui a vida do Cristo, isso aqui vai te ajudar. O Espírito Santo vai iluminar isso aqui para você, de modo que essa letra que foi escrita em papel vai se transformar em carne em você. Você vai encarnar isso aqui. Entende? E aí você vai estar em diversos momentos da sua vida e você vai ter essa letra que um dia foi letra escrita aqui, saindo do seu coração como palavra, porque a boca fala que o coração está cheio. Enquanto você lê e medita, você enche seu coração da escritura. Você enche seu coração do que Deus pensa, do que Deus fala. Maravilhoso. Então, cara, lê a Bíblia só todo dia. Maravilhoso. Só lê a Bíblia todo dia. Só isso é meu conselho. Leia todo dia. Todo dia. E é isso, gente. Encerra pra gente. Trouxe um texto pra gente encerrar. Eu espero que tenha edificado você. Esse é o meu assunto favorito, sem dúvida. Eu ficaria aqui até depois do fim, como diz Pablo Marçal. Saudade. Hebreus capítulo 1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus Cristo é Deus em pessoa. Nós cristãos, não evangélicos, nós cristãos, nós temos um Deus e Ele atende pelo nome de Jesus. Na história, quando Ele nasce, Ele diz: me chamem Jesus. Quero encerrar com você te fazendo um desafio. A gente tem tentado de alguma maneira fazer isso aqui não acabar na nossa conversa. Eu tenho feito isso e eu acho que tem me feito muito bem. E eu acho que vai edificar você também. Leia Lucas e Atos em sequência. Leia Lucas e Atos em sequência. Porque Lucas e Atos é um texto só, e quando eu descobri isso eu falei, eu preciso ler os dois sem parar. Então um romano, ele patrocina Lucas para ir atrás dessas pesquisas e coletar todos esses dados. Então Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas, como ficou definido pra gente, e Atos, numa mesma carta, e depois foi dividido. Leia Lucas e Atos, e você vai perceber que o que Lucas está querendo dizer é: o que Jesus começou não acabou quando ele ressuscita. O que Jesus começou continua em nós e através de nós. E perceba que o Cristo que interpreta as Escrituras mora em você e quer viver a vida em você, de modo que Ele em você interprete a sua vida, interprete a relação sua com Deus, interprete a sua relação com o próximo, interprete a sua relação com o mundo, interprete a sua relação com tudo que se existe. É assim que eu me despeço de você. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a amizade do Espírito seja sobre você. Lembre-se que em Cristo Deus abençoou você de todas as formas e sempre tudo é dele, por ele e para ele. Um beijo no fundo do seu coração, nós amamos você e até a próxima.